Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan Jovens Pensadores. E hoje nós vamos fazer mais uma vez um debate. Diferente das outras semanas, que é entrevista, nós vamos fazer um debate sobre um assunto que afeta todos nós de uma maneira assim muito importante, que é o direito da saúde. Nós vamos fazer 2 programas, hoje e a semana que vem, porque são muitos assuntos importantes. Inclusive nós temos aqui na cidade, como eu já falei várias vezes, inclusive já recebi essas pessoas aqui, mestrado em Direito da Saúde da Unisanta, que é o primeiro e único, por enquanto, curso de mestrado em Direito da Saúde da América Latina. Então nós, que estamos fazendo esse curso, achamos que a academia não pode ficar só entre os muros da escola, como se diz. Nós achamos que lá pesquisamos e vamos para a rua interferir e melhorar o nosso entorno. É essa a ideia, é a academia proporcionando condições para que haja uma ação para que as coisas melhorem. E a saúde hoje, em todo o país, é realmente um tema provocativo e que exige decisões, políticas públicas que se posicionem melhor, porque nós não estamos atendendo a população como ela deve. E nós, claro, somos população também, embora alguns achem que não. Você não é povo. Já me falaram que eu não sou povo. Como é que eu não sou povo? Bom, então, com a gente aqui, professor Dr. Marcelo Lamy, que é o coordenador do mestrado da Unisanta em Direito da Saúde, e o Dr. Milton Marcelo Ram, que é o secretário do Conselho Municipal de Saúde e também mestrando do curso de Direito da Saúde. Boa tarde. Como é que nós vamos começar esse nosso debate sobre esse assunto tão importante que é direito da saúde? Tem jeito? Boa tarde, Rosilma. Boa tarde, Milton. Boa tarde. É um prazer de novo estar aqui nesse programa. Prazer conversar novamente com seus telespectadores. Começar a debater sobre o direito da saúde é abrir um leque com várias e várias facetas. Né? A saúde está em crise. O Dr. Milton deve viver isso mais do que nós dois. Né? Ele, como membro do Conselho Municipal, deve, no dia a dia, enfrentar esses grandes problemas de que qualquer membro da população, eu acho que eu sou povo, mas qualquer membro da população vivencia ao necessitar de um serviço, de um produto de saúde. Então, tem milhões de assuntos. Mas eu penso particularmente que tem um tópico que nós gostaria muito de debater com ambos, que é uma resistência que existe em vários países da América Latina a perceber, onde nós nos inserimos, né, na América Latina, a perceber que a saúde depende de condições sociais, depende de condições ambientais. Então, às vezes a gente fica pensando na saúde, fala na carência de médico, que é um problema seríssimo. Podemos pensar até no programa Mais Médicos, né? Estamos trazendo mais médicos até para suprir essa carência. Mas grande parte dos problemas de saúde do nosso país estão atrelados a isso, a problemas sociais, de pobreza, de falta de condições de uma vida decente, e disso vêm as doenças, disso vêm os adoecimentos. E há uma resistência muito grande em toda a América Latina a se perceber isso e se agir contra este problema. Então, se aceita uma sugestão, talvez esse tema pudesse ser um tema de início, que dá um contexto mais amplo sobre o tema do direito à saúde. E por isso que é tão difícil de resolver, né? A própria população, ela não tem, às vezes, capacidade de, por exemplo, procurar um serviço, saber exatamente o serviço que ela deva procurar, prevenir certas situações que não levem a um desfecho desfavorável, né? Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde é uma autoridade que poucas pessoas sabem. O grau de autoridade que define, inclusive,
para onde vão as verbas, muito mais que o próprio secretário municipal de saúde. Eu usaria até outra palavra, Rosma, acho que talvez ficasse mais fácil para o espectador entender. Assim, o poder que tem o Conselho Municipal, né? O poder que o Conselho Municipal tem instituído pela lei, ou seja, não é um imaginário sociológico nosso, nós imaginamos que esse conselho deveria ter importância. Não, a lei instituiu o poder do Conselho Municipal de Saúde. E a vivência, o Milton pode nos relatar um pouco melhor sobre esse problema, até isso faz parte de um trabalho de pesquisa que o Dr. Milton fez recentemente, apresentou no Congresso Ibero-Americano, foi premiado, ele não vai querer que eu fale isso, mas... assim, a gente tem que entregar, ele não vai falar. Ele recebeu um prêmio por esse trabalho, ele foi assim, destacado num hall é um congresso de cientistas, de pesquisadores, mais de 200 trabalhos apresentados, 10 dos selecionados estavam lá, o trabalho do Dr. Milton, onde ele justamente estudou esse tema. Quer dizer, o Conselho Municipal de Saúde tem um poder que é ignorado por grande parte da população, não se aproveita isso. Então, mas eu acho que o Dr. Milton podia falar isso para nós. Milton, fala uma coisa para mim, nessa linha que o professor Lamy acabou de dizer. O Conselho Municipal de Saúde de Santos é o segundo maior do Brasil e um dos mais atuantes, ou mais atuante, é isso mesmo? Não, essa informação de segundo ou terceiro no ranking, não. Nós temos uma boa colocação, por quê? Em estudos recentes, né, do Tribunal de Contas da União, foram avaliados em torno de 4.000 conselhos, né, no país inteiro. Conselhos municipais, em torno de 4.000 estão já estabelecidos. Os conselhos estaduais, que são 27, um por cada unidade, né, e apenas 2%, né, desse montante tem atuação efetiva, né, e participativa, como a lei lhe faculta. É interessante, né, o que o professor falou, que em cima do que ele diz, eu acho que não é a questão do poder que o Conselho tem. O Conselho, ele tem o poder, sim, ele tem o poder democrático, a democracia. Entendeu? Então, o princípio hoje instituído pela Constituição de 88 é a democracia. Tá? Mas, infelizmente, perdura anos e anos essa questão do povo não fazer proveito dessa democracia. Ou quando faz de forma errada. Entendeu? Então, por exemplo, hoje o nosso conselho tem 88 conselheiros. Tá? Ele é dividido em 50% de usuários, 25% da classe trabalhadora e 25% da classe gestora. Para quê? Para que se tenha um equilíbrio nas ideias e posições. Entendeu? Então, o que acontece? É muito difícil você estar trazendo a população para que participe do conselho. Eu fiquei muito feliz, essa plenária, até você esteve presente lá. Fiquei muito feliz porque eu vi o pessoal da graduação da Unifesp. Então tinha pedagogia, tinha nutrição, tinha, acho que assistência social. Eu não me recordo bem agora, porque o pessoal da graduação veio, olha, posso te fazer algumas perguntas e tal. E eu achei bacana e até falei para eles, eu falei, olha, isso aqui, essa plenária, que é realizada uma vez a cada mês, sempre na última... terça-feira do mês. É aberta ao público? É aberta ao público. Eu falei para eles, é muito importante que vocês estejam aqui, porque vocês estão formando, vocês estão começando, vocês têm que ter no sangue essa vontade de participar ativamente das decisões. E o Conselho é uma porta aberta para isso. Coisa que você não vê. Muito entristece quando um conselheiro... você vê que ele vai lá com críticas, só com críticas, digamos assim, metendo o pau numa situação onde, olha, tudo bem você criticar, é saudável,
mas apresenta uma solução. Olha, poderíamos fazer dessa forma, né? Hoje, nós temos aí um secretário de saúde que ele é um gestor por natureza, ele é uma pessoa muito aberta, está presente, em todas as plenárias, enfim. Então, isso aí encurtou o diálogo, né? E ele presta contas, a distância que tinha com outros gestores era muito maior. E hoje não, ele está bem próximo do conselho, entendeu? E de formas que a gente pode melhorar. Inclusive, muitas vezes ele chama o conselho lá. Sim. Então, aí já faz parte do quê? Do que a lei disciplina. Então, hoje o conselho, o poder que o professor atribuiu ao conselho é justamente por quê? Eu não, hein? Foi a lei. Não, a lei, sim. Mas que o senhor citou, mas é o quê? Embora se fosse dependesse de mim, eu também daria o poder. Daria o poder, sim. O que acontece? Começou lá na Lei 8.080, que é a chamada Lei do SUS, entendeu? Depois os conselhos se instrumentalizaram e tiveram esse poder de estar próximo e participar das decisões, né, da saúde, através da Lei 8.142, enfim. Então, hoje, o Conselho de Saúde, né, nas outras unidades, aí, nas outras cidades, que não se aprimoraram, né, que não tem esse olhar democrático e alguém que impulsione isso também. Porque hoje, se a população não se unir, né, para poder criar o conselho dessa forma, porque a lei também não é muito simplesinha de se cumprir, é trabalhoso, isso a gente pode comentar mais para frente. Mas, se não tiver essa perseverança, né, e esse olhar democrático e trazer a população para junto, fica muito difícil. Aí o gestor fica à vontade, aí o povo reclama. Sim. Aí o povo vai reclamar, poxa, a saúde está uma droga, olha, a saúde está isso. A mesma coisa acontece com a segurança. Existe aqui em Santos o Conselho Municipal de Segurança. Sim, consegue. Entendeu? Tem reuniões mensais. Tem reuniões, também. aí eu já não sei que eu não participo, né? Mas eu não sei como é a participação da população nesses conselhos, e é muito importante. Eu gostaria de, me permite, Rosilma, assim, como o seu programa, né, que é muito visto por jovens, voltado para jovens pensadores, né, essa ideia que o Tomilton colocou é muito importante, porque lá, a participação de alunos, estudantes lá da Universidade Federal, assim, todos nós, de alguma forma, sabemos que a saúde está em crise. Começou assim, tem jeito, né? Essa pergunta inicial, né? Tem jeito a saúde? A saúde tem grandes problemas. Agora, cada um de nós tem uma visão muito parcial dos problemas da saúde. A participação, vamos dizer assim... Muitas vezes aquela visão limitada do usuário, quando precisa... E da sua vida particular. Assim, tem algumas pessoas que não têm problema de saúde, não vivenciam, tem outras que têm algum tipo de problema de saúde, não tem outros, então não conhece o outro ângulo, né? Não tem um problema de saúde mental, por exemplo, então não conhece todo o setor da saúde mental. E tende a achar que as soluções são simples, justamente porque só olha para um lado. E para que exista a democracia, que esse é um grande desafio para o nosso Estado, que nós lutamos de 85 para cá, né, quer dizer, essa consolidação da democracia no nosso país, é importante que a gente primeiro, antes de ficar dando palpite, antes de ficar falando assim, tem que ser assim, não, tem que ser desse jeito, quer dizer, essa é tendência natural, todos nós somos assim, temos as nossas ideias e pronto. Bom, antes disso, conhecer. Então, as reuniões do Conselho Municipal são excepcionais nesse sentido. Assim, todos os meses são ali discutidos os diversos temas da saúde e assim nós podemos começar a construir uma democracia. É muito importante, quando eu falo assim do poder estabelecido pela lei, né? A lei disse, quer dizer, para ser democrática a gestão da saúde, faça-se o conselho, né? Assim, um Fiat Lux, né? Criativo, né? Quer dizer, faça-se o conselho. O conselho é o local onde será feita a democracia. Então, se a gente participa das reuniões do conselho, se vamos lá, influenciamos, coisa que ainda não acontece no Conselho de Santos, e acho que não acontece no conselho de nenhum conselho do Brasil, assim, a participação não chega a ser a tal ponto que apareça o problema eleitoral.
Percebe aquele programa eleitoral? Ah, tem quantos conselheiros? Ah, tem conselheiros representantes disso, disso, daquilo. Quem vão ser nossos candidatos no ano que vem? Quer dizer, isso ainda não se cogita. Quer dizer, há assim, uma certa campanha eleitoral, até para mover quem serão os conselheiros, mas é no âmbito muito restrito, não é um âmbito social-democrático. A sociedade não está envolvida ainda na formação, na constituição de quem serão os conselheiros. Tem que chegar nesse ponto. A sociedade está tão acompanhando tudo que o conselho faz que ali se realiza a democracia. Então, isso é muito importante. E ali, eu já estive presente em algumas reuniões, é um fórum muito importante, porque as pessoas se colocam, elas participam, elas fazem questão de falar. Elas têm até que ter um limite, porque senão não acaba. E eu acho isso importante, porque em alguns outros... eu já estive em outros conselhos também, que também são atuantes, mas você não vê a participação tão inflamada, tão apaixonada como a gente vê no Conselho Municipal de Saúde. São pessoas muito idealistas. Não estou aqui entrando no mérito se é certo ou errado aquela visão da pessoa, mas eu digo que as pessoas se colocam, e eu acho que isso é um aprendizado importante, principalmente para o jovem, para saber que é aberto ao público, última terça-feira do mês, não é isso, Milton? Normalmente o conselho se reúne última terça-feira do mês, todos os meses, ali naquele sindicato que fica ao lado, Sintra Saúde, que fica ao lado da Igreja Coração de Maria, ali no início da Ana Costa, às 18 horas, pontualmente, nem parece Santos, porque Santos é sempre pontualmente meia hora atrasado, né? Então, chegue mais cedo, porque quem tem carro ali é difícil estacionar, mas é importante o jovem ir, porque ele aprende a democracia ao vivo, né? Ali realmente ocorre a democracia. Mas eu recomendaria a todos, assim, o trabalho que o Dr. Milton apresentou no Congresso é um resumo excepcional sobre o papel do Conselho. E que enfoca justamente essa democracia. Como é que é o nome do trabalho? Eu já não lembro. É a gestão social e o controle participativo do âmbito do SUS. Entendeu? É justamente isso. É o trabalho... Esse trabalho vai estar ele está disponível, estará disponível em breve, não sei, na Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário, nos anais do evento. Acho que todos podem ter acesso livre desse trabalho. É um bom começo para conhecer o Conselho, entender o papel do Conselho Municipal, entender os problemas que a saúde estão ali gestadas dentro do município. Mas eu queria comentar assim, do ponto de vista da democracia, eu acho que há uma grande sabedoria na constituição do Conselho quando se criou a lei, a 8.142. Ao estabelecer, já está na 8080 também isso, mas na 8.142 ficou mais desenhado, uma parte do Conselho ser dos representantes dos usuários. Isso é de muito sábio para um movimento democrático. Quando vai se pensar em conselhos, pensar em organismos colegiados que vão discutir as questões, coloca quem está doendo o calo. E é uma parte, ele que sabe. E uma parte que equivale, uma parte que equivale a 50%. E muitas vezes por isso que é muito rico o debate, muito rico o conselho. Muitas vezes ele tem a solução. Porque ele sofre tanto e ele vivencia, que ele já criou a solução. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo, voltamos já já.
voltamos e agora professor Lamy falando sobre condições sociais, é isso? Começamos o programa conversando sobre isso. Começamos sobre isso e me parece que esse é um dos olhares que o espectador precisa compreender. Quando a gente fala de direito da saúde, a gente está envolvido o tema do acesso aos serviços, acesso aos produtos de saúde, assim, ter as consultas médicas, ter a hospitalização, ter o medicamento, está envolvido isso. Mas não é só isso o direito da saúde. A nossa saúde depende de condições sociais, e de condições sociais e ambientais. Então, se eu moro num casebre que está ao lado de um esgoto ao céu aberto, eu vou ser afetado pelos mosquitos que estão ali. Os mosquitos que estão ali se reproduzindo pode me trazer dengue, pode me trazer malária, chikungunya, o que for, né? Quer dizer, assim, começa a zika. Nós temos problemas ambientais seríssimos que causam grandes problemas de saúde. Então, se eu estou preocupado com a saúde ou com o direito da saúde, eu tenho que me preocupar com questões também ambientais. E no rol das questões ambientais, há uma preocupação que tem que ser a primordial. Porque, segundo os estudos, aí já não é uma questão assim, de opinião, quer dizer, assim, são estudos que foram feitos mundialmente por várias entidades científicas e que se verificou, dentre os problemas ambientais, quais que mais causam doenças. E o problema top, né? O problema top é ruim falar assim, né? Mas é verdade, ele está no top da lista. O maior problema ambiental que causa mais danos à saúde é a poluição atmosférica. Quer dizer, causa doenças violentas. Depois tem o problema do saneamento básico, todos são graves. Mas o maior número de doenças é decorrente deste fator. Há um fator que nós respiramos um ar contaminado. Nós, toda a população, alguns mais, alguns menos, não depende de onde vivem. Mas vivemos em ambientes onde a poluição atmosférica é muito grave. A consequência já foi mensurada por organismos internacionais, por instituições de pesquisa, por cientistas, e são alarmantes. Assim, há acréscimos de doenças que são desde derrame, são circulatórias e respiratórias, decorrentes de falhas do sistema circulatório e respiratório. Desde um derrame, de um infarte, desde uma asma muito comum aqui em Santos, né, quer dizer, um problema respiratório geral, né, doenças respiratórias superiores e inferiores, pneumonia, tuberculose, que também agrava-se muito, e que o Santos, infelizmente, tem um índice para Guinness, né? A gente tem um índice o nosso índice de tuberculose é maior do que todo o Brasil, né? Quer dizer, o maior índice de tuberculose no Brasil é em Santos. Pouca gente sabe disso. É terrível isso, né? Terrível. Então, veja, há uma série de doenças crônicas e infecciosas, né? Os dois tipos, a infecciosa tem a contaminação, né? Mas a poluição atmosférica, ela não traz a bactéria, não traz o vírus. Quer dizer, o que traz a poluição atmosférica? Ela traz a doença crônica, debilita o organismo e aí a infecção chega mais rápido. E os índices são impressionantes, porque, assim, em decorrência da poluição atmosférica, 24% a mais de derrame na sociedade. Decorrência da poluição atmosférica, eu tenho quase 48% a mais de tuberculose. É altíssimo. Então, veja, nós temos um rol enorme de doenças gravíssimas e com uma mortalidade muito alta, uma estimativa de 22 milhões de pessoas ao ano morrem por causa da poluição atmosférica. Às vezes a gente está preocupado, né, com a mortalidade decorrente da AIDS, a mortalidade decorrente da Zika. A poluição atmosférica ganha de todas elas. Então, se a gente for pensar, pelo menos vamos atacar o mais grave, né? Aquela história que é contada até de um olhar muito bíblico, né? Você está carregando um saco cheio de pedras, você chega lá no alto da montanha, qual pedra que você solta primeiro? A menorzinha, né? Você solta primeiro? Quer dizer, vamos soltar a pedra maior é a poluição atmosférica. Então, o controle
da emissão de poluentes atmosféricos na cidade é um dos temas mais importantes para o direito da saúde. Nós tivemos um trabalho que também foi premiado, do nosso mestrado, também foi premiado no Congresso Ibero-Americano, sobre justamente esse ponto, o ponto da poluição atmosférica e o que é possível fazer. Quer dizer, porque às vezes não é só... É importante que a ciência, né, a academia, o mestrado, os mestrandos, os professores, saibam fazer isso. Né? Diante desse problema, o que nós podemos fazer? E nós fizemos um estudo para identificar as medidas mitigatórias que podem ser feitas na cidade de Santos. Medidas mitigatórias que baixariam a cerca de 20% a 30% pelo menos dos casos de mortalidade na cidade. Então, estudamos a questão dos telhados verdes, né, os telhados, né, dos edifícios, das casas com coberturas vegetadas, muros verdes, né, que agora está se instalando em alguns locais desse país, a arborização, né, o aumento da arborização, e árvores lineares, que são uma espécie de muros, né, como se fossem muros para barreiras verdes, né? A barreira do vento vem com a poluição para ali nas árvores. Né? Inclusive, outro dia nós estávamos indo para São Paulo e vimos aquele muro verde que tem, porque às vezes a gente passa e não repara, o muro verde que separa a pista da ferrovia, né? Ah, sim, aqui em Santos mesmo, na saída de Santos mesmo. E é impressionante, eu tenho até conversado com as pessoas sobre isso, o estado das folhas, né? A gente vê como elas estão retorcidas, escurecidas, né? Algumas... Agora o nosso pulmão está igualzinho. Pois é, isso que é triste, então, né? Ali a gente visualiza, né? E a poluição atmosférica também, ela afeta muito, isso eu sabia em São Paulo. Havia um estudo, há algum tempo, uma epidemia de hipotiroidismo. E essa epidemia de hipotiroidismo está relacionada à alteração do metabolismo e associada à poluição atmosférica. Nós vamos terminar o programa por aqui, mas nós vamos continuar semana que vem com esse debate, porque saúde é um tema que tem muito a falar, nós precisamos fazer muito mais programas, e algumas soluções podemos propor também. Então, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e continue assistindo a gente a semana que vem, porque nós vamos continuar esse debate sobre direito da saúde. Sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre tudo no YouTube para você rever ou assistir quando quiser. Até lá!